Oi gente, tudo bem? Então tô passando aqui para ensinar vocês como fazer uma preparação de pele para a maquiagem de vocês durar mais tempo, ficar mais fixada e que ela não derreta, né, nesses dias quentes de verão, tá? Primeiramente, a gente começa fazendo a limpeza da pele com o gel de limpeza. Essa parte eu já fiz porque a gente precisa de água e tal para enxaguar. Limpei com o gel de limpeza. Se a sua pele é mais oleosa, eu recomendo você fazer uma etapa, além dessa, de mais limpeza, né? Que seria um tônico. Esse aqui é o da Clear Proof, que é pra pele acneica. Mas você pode usar o da Botânico ou o da Time Wise também. Um tônico, resumindo, né? Passa com algodãozinho no rosto inteiro pra gente limpar ainda mais, tá? Ele vai ajudar os poros a não ficarem tão abertos. Então, pra quem tem pele oleosa, faz bastante diferença, certo? Acabei a limpeza, vamos hidratar, tá? Creme pra área dos olhos, essa parte também já fiz, tá? A gente faz creme pra área dos olhos aqui na região das olheiras e acima da pálpebra. Depois vem com o hidratante antioxidante, passo no meu rosto inteiro, completo. E, por último, a loção de Una, que daí já tem protetor solar. Então, nossa pele vai estar protegida, certo? Acabei todas essas etapas. Vamos para a maquiagem em si, que também faz diferença. Beleza, se você puder esperar cada etapa secar um pouquinho e tal, melhor, tá? A maquiagem vai durar mais tempo ainda, certo? Entrando na maquiagem, a gente começa com o primer. Preparação de pele tem que envolver primer, tá? O primer ajuda a maquiagem a ficar fixada, ela dura mais tempo, a pele fica mais uniforme e controla a oleosidade. Então, o primer não pode ser dispensado desse momento, tá? Especialmente calor, tá? E peles mais oleosas também, né? Aí a gente vem com o nosso corretivo de camuflagem, que é o corretivo que vem antes da base. Então, ou a gente usa o pêssego ou o yellow. Qual que é a diferença? Bom, o pêssego a gente usa para olheiras de fundo marrom e manchas de melasma, que são manchas amarronzadas. Além disso, o pêssego é mais indicado para peles maduras ou peles que já tem muitos vinquinhos e tudo mais. Por quê? Porque ele marca menos, certo? Então, e quem gosta de um aspecto mais natural também, ele é o mais indicado, certo? Ou a gente vai usar o yellow, que daí o yellow fica um aspecto de maquiagem mais pesada, mais indicado para olheiras de fundo azulado ou arroxeado e manchas de acne, que são manchas avermelhadas, certo? Então, tudo isso a gente faz antes da base. Como é que eu uso? Bom, nesse caso, eu uso pêssego, porque eu não gosto que fique muito marcada essa região dos meus olhos, mesmo que eu não tenha muitas marcas, tá? Então, eu vou pegar aqui com o pincelzinho dele, vou fazer mais ou menos como se fosse um triângulo embaixo dos olhos e vou trazer aqui um pouco pra cima da pálpebra pra dar uma clareada também, tá? Aí eu venho aqui com uma esponjinha pequena, úmida, ou com o pincel de corretivo. Escolha de vocês, tá? E por batidinhas, ó, lembrando que ela já está umedecida, tá? A gente nunca usa uma esponja seca. E venho dando batidinhas até eu espalhar bem. Então, mesmo o pêssego sendo um corretivo bem mais leve, ele já dá uma grande camuflada no meu olho, certo? E aí, eu venho ainda com o yellow. Eu não tenho manchas de melasmas, então eu não vou mais usar pra nada. O pêssego somente nas olheiras mesmo. Mas eu venho aqui com o yellow, vou pegar com o pincel e vou cobrir essa acne que tá aqui. Aqui um pouquinho, ó. Principalmente quem tem rinite e tal, problemas respiratórios, sempre coçando o nariz, então essa região costuma ficar bem vermelha. Então a gente vem aqui, faz um pouquinho do yellow pra dar uma camuflada. Aqui também tem umas marquinhas. E é isso. Dou umas batidinhas, lembrando, pode ser com a esponjinha também, desde que ela esteja úmida. E é isso, olhem a diferença. Só usei os corretivos de camuflagem até o momento. Então aqui na olheira e na pálpebra eu usei o pêssego, aqui na acne, nessas manchinhas aqui, eu usei o yellow, né? Cada corretivo indicado pra uma coisa. E essa é a diferença, só com corretivo de camuflagem. Já fez bastante, né? Certo? Então o que aconteceu agora? Eu repeti do outro lado também a mesma coisa, corretivo pêssego, corretivo yellow. Corretivo pêssego nas olheiras e corretivo yellow nas manchinhas avermelhadas, certo? Então vamos para a base. Base com acabamento mate, isso faz muita diferença. A nossa base, ela tem acabamento mate, ela tem 12 horas de controle de anti-oleosidade e ela é a prova da água. Então isso tudo também favorece, né, a maior durabilidade da maquiagem. E a mais vendida do Brasil. Então vamos lá. A base, ela é de camadas. Então se eu quero um acabamento mais natural, eu passo uma camada só. Se eu quero um acabamento mais pesado, mais reboco, eu vou aplicando mais camadas. Sempre por batidinhas, tá? A gente nunca arrasta o pincel. Por quê? Porque se eu arrastar o pincel, eu vou estar tirando de um lugar e colocando em outro, tá? Este é o motivo. Pode usar uma esponjinha também para aplicar a base. Ou pincel de base líquida ou esponjinha. A esponjinha, lembrando, ela tem que sempre estar úmida. Ela nunca, jamais, em hipótese alguma, pode estar seca, tá? Porque ela vai absorver o produto e ela vai gastar mais do que você ia precisar. Fica a dica aí de economia também. Então, ó, passei uma camada de base. Só um parênteses para você testar o tom da sua base, a gente sempre testa aqui, na linha da mandíbula, que é pra ela combinar tanto com o rosto quanto com o pescoço. A minha eu já passei direto, porque eu já sei qual que é o tom, certo? E aí a gente vai batidinhas, a gente tem que puxar bem pro cabelo, não pode ficar com dó de sujar o cabelo.
apenas uma camada de base. Já deu toda essa diferença, certo? Então eu continuo, passo tudo, puxo aqui, ó, em direção ao pescoço, que é uma continuidade, em direção ao cabelo, deixo em ambos os lados. Então agora, uma parte que é mais opcional. Se eu ainda quiser cobrir alguma coisa do meu rosto, uma coisa que eu ainda não esteja satisfeita, eu venho com um corretivo do meu tom de pele, ou um tom mais claro, tá? Se eu quiser cobrir ainda olheiras e tudo mais, né, ou alguma outra manchinha e tal que ficou, venho aqui bem de leve, não precisa mais fazer o triângulo. Esse corretivo é exatamente do tom da minha base, então ele é o equivalente ao tom da minha base. Então ele tá certinho no meu tom, não é um tom abaixo. Mas pra quem quer iluminar mais a região, tá? Dá pra usar um tom a menos também, um mais claro. Venho aqui com batidinhas e tal pra eu clarear um pouco mais essa região. Passo na pálpebra também, pelo fato da pálpebra, às vezes, né, pra algumas pessoas ela é um pouco mais escura também, assim como as olheiras. Entre essa manchinha aqui, batidinhas e tal, e vou espalhando. Isso, lembrando, é opcional. Se você quiser, se você ainda sentir necessidade de cobrir alguma coisa, senão, próxima etapa. Então, agora que eu já passei o segundo corretivo e tudo mais, se tem um porém aqui, né? Se você quiser fazer uma maquiagem mais completa, com contorno, blush e tal, que é a parte que eu vou ensinar agora, vai continuar. Se não, você pode finalizar com um pó no rosto inteiro, tá? Se não quiser fazer toda essa parte de blush, contorno e iluminador, mas lembrando que faz bastante diferença, certo? Se não, varre o rosto todo com um pó, pode ser o pó translúcido branco ou o pó do seu tom de pele, tá? Que geralmente a gente faz a conversão para o tom da base. Então agora eu vou pro contorno, pra fazer a parte da pele. Tem um porém aqui, eu posso fazer um contorno de forma líquida ou com pó, tá? No caso eu vou usar o pó, acho mais fácil. E não fica tão marcado igual o líquido, tá? Mas você pode vir com um corretivo escuro, por exemplo, e fazer a marcação do contorno. É uma opção, mas lembrando que tudo tem que ser selado com pó no final, tá? Vou fazer aqui a técnica do lifting, que é uma técnica que é tendência agora, que é pra dar uma levantada no rosto. Então antes, o que acontece? Antes, quando a gente faz um contorno, a gente fazia daqui da orelha, da ponta da orelha, e puxava em direção ao lábio superior, certo? O que é o lifting? O lifting a gente faz um pouco mais pra cima pra dar uma levantada no rosto, tá? Vou vir aqui, ó, com o meu contorno cocoa, por causa do tom de base, ou o latte, para as peles mais claras. Pego aqui um pouquinho com o pincel de blush e vou vir aqui, um pouco pra cima, e vou puxar. Continua sendo em direção à boca, a diferença é que ele não é tão baixo quanto era antes, tá? Essa é a diferença. A gente dá uma esfumada pra não parecer que riscou a cara, né? Já deu muita diferença, simplesmente ter botado contorno aqui. Esse contorno não acaba aí, então a gente vem, puxa aqui, ó, rente ao cabelo, até aqui onde eu desci, batidinhas, tudo batidinhas. E depois eu trago aqui, ó, na linha da mandíbula, isso ajuda a diminuir, ó, essa papada aqui. E olha a diferença, esse lado com contorno e esse lado sem contorno. O contorno ele dá profundidade, que ele faz diminuir as regiões. Então, se eu tenho a testa muito grande, quanto mais eu escurecer aqui, melhor, porque ela vai ficar menor. Se a minha testa é muito pequena, a marcação tem que ser bem de leve, tá? Esse daqui não, esse daqui a gente sempre faz, só que rostos muito finos vão ficar mais finos. Então, cuidado com a intensidade no contorno, tá? Mas ele é bem importante para acabamento. Um parêntese sobre o contorno. Se você quer diminuir o nariz também, você pode. Aperta o pincel, pega um pouco do contorno, vem como se viesse da sobrancelha rente ao ossinho. Cuidado para não ficar muito marcado. Isso também vai criar uma sensação de que o seu nariz está mais fino. Faz dos dois lados, rente ao ossinho. Cuidado para não deixar o nariz torto. Então faz bem rente aos ossinhos, tá? Então, com o mesmo pincel que eu usei para fazer o contorno, dou uma limpadinha nele e vamos pro blush. Blush. Sorrisinho, tá? Essa parte aqui é onde a gente passa o blush, tá? Vou pegar esse aqui, o Shy Blush, que é rosinha, com brilhinhos, tá? Sorriso falso. Essa é a região que eu passo o blush. Como a gente fez um pouco do lifting, vou dar uma puxadinha pra cá, de leve, tá bom? E, né, dos dois lados a gente vai fazer o blush. Parte de saúde, tá? Por isso que ele é importante, tá? Olha a diferença. Fiz bem de leve, fazer um que não tem muita cor, né? Ficar muito chinelada, já fez diferença. Então, certo, agora fiz o blush dos dois lados, da mesma forma. Venho ainda com o mesmo pincel, mais uma limpadinha, e vou para o iluminador. Peles Ivory e Bege, iluminador Glazed. Peles Bronze, iluminador Honey Glow, tá? No meu caso, a minha pele é bege, então vamos para o Glazed. Enchi bastante de iluminador, porque o iluminador ele não tem cor, tá? Esse daqui, no caso, só tem brilho. E eu vou vir aqui nas minhas saliências, então, aqui na maçãzinha do rosto, no centro do rosto também, acima dos lábios, como se ele desse uma levantadinha, dá esse aspecto, e no queixo. Depois, tudo, né, pinto aqui desse lado. E aí o quanto é você que determina. Depende se você gosta mais glow ou menos glow, tá bom?
E é isso, estou com a pele mais ou menos finalizada. Agora o que eu vou fazer? Pegar um pó. Pó translúcido, a base em pó do meu tom de pele. Hoje vou usar o pó translúcido, que é o mesmo para todos os tons, tá? E vou varrer o meu rosto por um todo, tá? Vem aqui, tá? Uma região que é bem importante a gente varrer o rosto é abaixo dos olhos, tá? Eu posso fazer assim com o pincel embaixo do olho, olhar pra cima, pra gente selar bem, porque foi passado bastante coisa linda. Ou eu posso pegar esse esponjinho aqui achatadinho e fazer a mesma coisa. Vocês que determinam, tá? Você se achar mais confortável pra fazer. E é isso, estou com a minha pele finalizada, minha preparação de pele foi essa, completa. Agora o que eu faço? Olhos e sobrancelha e batom, tá? Um porém, nesse caso aqui eu já selei, tá? Pra mostrar pra vocês. Mas, se você quiser fazer o olho completo e depois selar o pó, é legal também, tá? Talvez até mais fácil. Por quê? Porque se eu borrar e eu já tiver selado, vai ser mais difícil de tirar do que se eu não tiver selado, certo? Então é isso, fica a dica.